Olá, estamos aqui com mais um episódio aqui do Padacast, dando voz para o artista. E com vocês, hoje eu estou aqui com o meu querido amigo Gabi. Oi, amigo, tudo bem? E como você está se sentindo hoje, Gabi, de estar participando aqui do nosso podcast? Amigo, eu tô adorando. Adoro trocar ideia, adoro conversar, adoro falar, adoro malhar a língua. Pra mim, eu amo. Ah, então maravilhoso. Se você adora conversar, aqui é o lugar perfeito. É maravilhoso. Vamos começar falando um pouquinho sobre sua trajetória musical. Para vocês que não sabem, o Gabi, ele vem do lírico. Eu vim da ópera, eu vim do teatro. Não tem como eu falar da minha parte musical sem eu falar do teatro, né? Com certeza. Eu comecei cantando e fazendo música por conta do teatro. Comecei em 2015 na escola, já tem um projeto ali que sempre tinha uma lei, não sei se ainda tem, que tinha aula de teatro, música e dança na escola. Ah, Aí, eu no acho fundamental, que eu sei. na escola pública. E entra e sai. Então, tem projeto, teve ano que não tem. E eu acabei escolhendo teatro. Nesse... A gente fez um espetáculo que era Sonho de uma Noite de Verão, uma adaptação do Shakespeare. Eu era o pássaro. Olha só, ser ou não o ser. pássaro fofoqueiro, e eu amava o personagem. E aí eu ganhei aplauso, né? Aí você ganha aplauso, as pessoas falam com você, porque eu sempre fui muito excluído na época da escola. Então depois começa a te conhecer pela peça. Então eu falei assim, eu gosto disso. Dá aquela infladinha, né? E Com aí eu certeza. fui assistir Mudança de Hábito no mesmo ano que eu tava fazendo esse espetáculo. Que era um Nossa, musical eu da gosto Broadway, eu gosto desse. que veio pra São Paulo em 2015. E aí quando abriu a cortina e começou a tocar música, eu falei, pô, dá pra misturar teatro com música e cantar? Então eu quero fazer isso. Aí veio o Wicked em 2016, que também é um grande espetáculo da Broadway. Então Com comecei certeza. a musical. Então eu deixei toda a minha trajetória de teatro de prosa de lado, que é o teatro tradicional, e comecei pra música. Então eu começava a ler por que, que a nota aguda é dessa forma, como é que ela sai, né, como é que ela passa pela prega vocal, toda essa parte mais fisiológica pra eu tentar fazer também. Projeção, né? E Projeção vocal, tudo. tudo. Só que a afinação sempre de lado, né? Eu nunca fui afinado, nunca fui, assim, de ter um ouvido bom pra reconhecer as coisas. Ah, como o meu professor sempre falava, não existe nota errada. Ou você tocou uma nota que é acima da certa, ou você tocou uma abaixo da certa. Baixo demais também é sacanagem, não. Meu tava menos zero ainda. Um negócio assim. E toda vez que eu lia um release, né? O currículo de algum dos atores, tava lá, não sei o que, ela fez aula de canto com o maestro Marconi Araújo. E a grande maioria dos atores de Sara Sarri, Saulo Vasconcelos, a Chiara, essa primeira leva de atores de 2005 e nos anos 90, era o mesmo cara. E eu fui deixando aquilo ali quieto. Fiz curso de teatro, fiz companhia de arte dramática, só drama, não gostava. Depois a gente saiu desse lugar que a gente ficava e fez uma companhia de comédia. Então eu fiquei por 3 anos fazendo comédia. E eu Nossa. adoro. Tipo assim, comédia eu assim, Eu não, é nessa parte eu não maravilhoso. sabia que você Eu tinha feito amava, comédia. tinha feito comédia. E eu preparava o Caramba. elenco. Então eu aquecia o elenco antes de entrar em cena. Davam a oportunidade pra mim, eu ia lá e fazia. Só que eu queria mais. Então eu não tinha muita liberdade ali dentro. Foi quando eu comecei a achar curso de música. Então, fulana de tal vai dar um workshop. Aí eu vou. Doutora Silvia Pinho vai lançar um curso online, não sei quantas horas eu ia fazer. Então eu sempre estava fazendo isso. Então tive formação no Senac em canto, fiz fábrica de cultura também, que era o coral deles ali, fiz conservatório. E aí, num canal no YouTube de um cara chamado Davi Callan, tinha um livro lá atrás dele, e o rapaz comentou assim no vídeo: Ah, esse é o Belting contemporâneo do Maestro Marconi? Falei, pô, Maestro Marconi é o mesmo cara que preparou os atores de musical, Sim. né? E eu fui lá ler de novo, Paulo Capovilla, Maestro Marconi Araújo. Fabi Bang, Marconi Araújo. Falei, não, então esse cara é o Jesus da música. Então você ficou fã dele ao primeiro Eu livro. fiquei apaixonado por ele. Não fiquei fã, Com certeza. cadelizei por aquele cara. Isso em 2017, 2018. Comecei a estudar só a técnica dele. Então, eu fazia cursos com professores capacitados na técnica dele. Comprei o livro dele, então comecei a ler o livro, li muitas vezes o mesmo livro. Então, foi um livro muito teórico. Então, eu estudava a parte fisiológica da prega vocal, laringe, toda essa parte de fono, estava junto com a técnica. Então, eu consigo fazer esse agudo porque acontece esse ajuste na musculatura. Então, eu estava entendendo. Sim. E aí, na mesma época, eu comecei a fazer lírico também. Aí, eu fiquei entre lírico e belting, que é a técnica do teatro musical, né? E as duas coisas não estavam conversando. Porque no teatro musical eu tenho que cantar com a voz que eu falo. Que você parte do pressuposto que é, eu tô aqui com você e daqui a pouco eu começo a cantar, né?
cantar no nível da fala. E o lírico não. O lírico eu sou sopranista. É totalmente outra voz, é muito mais agudo, numa língua que às vezes nem é a nossa, Totalmente entendeu? diferente. E o musical não, o musical você sempre vai cantar na sua língua nativa. Aí eu falei assim, preciso escolher um desses dois aqui. Aí eu falei assim, o lírico eu sou bacana. Não sou bom. Eu sou bacana, dá pra dar uma enganada. Porque eu não faço lírico. E aí eu falei assim, vou fazer só teatro musical e belting. Tanto que depois eu comecei a fazer vídeo pra internet. E aí em 2021, eu entrei no coro do Marconi, desse mesmo maestro. Então eu fiquei 4 anos me preparando e eu entrei, porque eu fazia aula de canto com uma professora, a Laura, minha diva, minha mestra, assim, da vida, com ele. Ela falou assim, não, vai porque você já tá bom. Dá pra você entrar no coro. Eu fui lá, entrei, era contralto 1. Falei, esse cara tá louco. O contralto não... E era o único contralto no naipe de contralto, só tinha mulher ali. Eu era o único menino, eu falei, meu Deus. E era na época da pandemia. Então o que eu fiz? Gravava vídeo. Então o coro foi todo online, assim. E foi bem bonito nesse sentido. E tava fazendo aula diretamente com ele. Foi tipo aqueles vídeos que tava tendo, que o pessoal gravava, depois Cada um na sua casa, juntava. Nossa, eu achei esses vídeos assim muito Era isso. fantásticos. Então era tipo roupa toda preta num dia ou toda vermelha. Maquiagem, cenário. Então o fundo era verde. Porque ele fazia montagem assim, né? Então foi um ano de muita aprendizagem pra mim. E aí, depois disso, eu comecei a preparar. Então as pessoas chegavam e falavam assim, nossa, como é que você faz esse agudo? Me ensina. Aí ela ensinava. Aí depois outro perguntava, como é que faz tal coisa? Você já ouviu falar de speech level singing? Então, se tinha coisa que eu não sabia, eu falava, não sei. Depois eu ia procurar saber o que era. Eu falava, pô, é a mesma coisa que isso aqui. Só mudou o nome dos bois. Mas no final das contas é a mesma coisa. Então eu comecei a desmistificar muita coisa pra mim também. Então eu sempre testei em mim, pra depois aplicar no outro. Em mim não funciona, então vou fazer você de cobaia, vou tentar fazer esse ajuste aqui em você pra ver se você faz. E você fazia. Aí você começou a usar as pessoas como um ratinho de laboratório. Sim, meio Frankenstein, assim, ó. Faz Nossa. esse agudo aqui, desce laringe e tal. E a pessoa fazia. E dava certo? Funcionava. E todas estão vivas. Todas estão vivas, assim. Ah, tá. Tem gente que Ufa. canta, hoje em dia a gente não canta, mas o pessoal faz. Se perguntar até hoje faz, assim. Então, tive aluna pequena, 12 anos, gostava de cantar Marília. Aí eu falei assim, essa menina tem voz grave. Peguei ela, comecei a girar ela no lírico. Menina, é um soprano. Agudíssima. E é criança, mas não, real, você é criança, tem 12 anos, então você dá uma segurada aí pra sua voz tá mudando. Sim, E mudar de uma porque forma mais saudável, né? por verdade, aí depois vai porque mudando muito. Era aguda, a menina era aguda. No lírico, né? Aí depois eu comecei a ler livro, ler tratado, ver muito mestre de cantos, Garcia, que eu gosto bastante, que falava do registro dos contratenores e como que funcionava, né? Então sempre procurei estar lendo. Sempre caçava e questionava. Eu sempre questionei muito. Por que faz isso? Por que eu tenho que fazer isso? E nessa época você já sabia que você era um contratenor? Já sabia. Me vendi contratenor, Ah, tá. que era mais fácil. Eu, como tenor ou como barítono lírico, não rola. Não é bonito de se ouvir, é estranho. Tem gravação e eu acho uma caca. Mas o lado soprano e o lado do contralto ali é bem melhor. É mais legal. Sim. E como eu era mais novinho, então eu sempre usei da minha imagem. Tipo assim, eu aparento ser muito mais jovem do que eu sou. É. E eu sou pequenininho, magrinho. Faço essa voz aqui, que parece uma voz feminina, que é de um soprano, e o pessoal se choca. Então eu comecei a usar disso. Então eu vou me vender. Então eu tinha mais conforto, era mais fácil, a voz corria, a gente chama a voz corre, né? Tem esse squilo, esse giro, então ela preenche o espaço. Era mais brilhante. Você fura o harmônico da orquestra, se você tiver com orquestra, né? Mas aí eu não escolhi fazer lírica porque entrou coloratura, depois entrou umas coisas que eu falei, não quero. Isso aqui pra mim, não quero. Ah, mas ainda dá tempo, você é jovem. Mas é aí tem que novinho. escolher. Eu gosto do belt, eu gosto do grito. Entendeu? O grito saudável, né? Eu gosto dessa Você gosta parada. da vibe tipo Rei Leão, Rei Leão, Silvânia isso. e Babá vai Titio embora. Babá, eu gosto disso, entendeu? Fiz em 2023, 22, na verdade. Entrei numa companhia pra fazer a direção musical do espetáculo Wicked, que era uma montagem acadêmica. E me chamaram pra fazer a preparação vocal, eu fiz. Só que eu não tinha muita habilidade com coletivo. Uma coisa era dar aula pra você, só eu e você numa sala e o piano, ok. Como é que eu faço pra 5 pessoas entenderem o que eu tô falando? Uma tá entendendo e as outras não? Então algum fenômeno tá acontecendo. Então eu não tinha muita paciência, eu gritava, ou eu exigia coisa que a pessoa não ia conseguir me dar. A menina não afina por nada essa nota aqui, o que tá rolando?
Às vezes não era nem o ouvido dela, de reconhecer o tom. Era a língua dela. A língua dela tem essa faringe dela fechando, a menina não vai alcançar a nota nunca. Então eu comecei a condicionar meu ouvido pra escutar o que você tá fazendo. Então eu escuto você cantando, eu escuto a laringe subindo. Se a faringe tá fechando, se você cobriu, se você usou cavidade nasal. Então meu ouvido ele é condicionado pra isso, né? Aí em 2023 teve a prova da ETEC pra fazer curso de regência. Eu me inscrevi na prova, não fui fazer a prova. No dia eu me senti incapaz, eu falei assim, não vou fazer. Aí depois, no ano seguinte, eu falei assim, não, agora eu vou fazer pra ver como é que vai ser. Essa parte eu não sabia, não, da história. Eu me senti incapaz de fazer, eu falei assim, não vou. E não fui, em 2023, né? Um ano depois eu fui. Fiz a prova de aptidão. E já assim, eu sou a preparadora vocal. Todas as minhas notas na prova de aptidão, né, na audição, foram baixíssimas. Afinação, 3. Coordenação, 4. O que tá rolando? Ainda mais porque você que tá vendo aqui, você sabe que a prova da ETEC é tipo, a gente teve que cantar, dançar, bater palma. Fazer cânone. Mas um pouquinho o professor pedia, você pode assoviar aqui enquanto você preenche aqui uma taça? Era isso. Só faltou. E, tipo assim, gente avaliando você, gente capacitada. Gente estudiosa. E você se sente também naquele lugar, tipo assim, ou ele tá muito... Das duas, ou ele tá muito errado no que ele tá falando, ou eu realmente sou muito ruim. E realmente eu era muito ruim, meu filho. A bicha era ruinzinha, tá? E a gente só percebe levando na cara, né? Você vive numa bolha. Depois você vai pra um outro... E eu tinha parado de estudar. O Coro com Marconi em 2021 era tudo online, por conta da pandemia. Sim. Né? Quando eu volto pra uma instituição que eu tenho que ficar com a bunda na cadeira, com caderno, e prestar atenção no que uma pessoa tá falando, não era nem o professor, porque eu sempre fui muito respeitoso com professores, em todos os sentidos. Sim. Era com o coletivo. Com o outro. O outro que sabe mais, e se você não sabe o que você tá fazendo aqui, isso rolava também um pouco ali. A crítica, né? De Muito. você não saber, aquela conversinha de tipo, como assim você está aqui e você não sabe? Nossa, você fez isso como? Você não sabe o que é um campo harmônico? Não. Não sei. E tudo bem também não saber, né? Igual você tá conversando lá fora. Lidar com as consequências das suas ações ali dentro. Com certeza. E aí, entrando na ETEC foi um divisor de água. Porque eu aprendi piano, que eu não tocava, não fazia nem vocalize com o aluno. Eu batia a nota, assim, mas agora fazer um vocalize e facilitou pra mim. Você ganha essas skills, né? Essas habilidades pra conseguir ajudar o outro. Essas skills. E aí tem matérias lá, por exemplo, a matéria da Angélica, que foi lírico. Sim. Depois de muito tempo que eu voltei a fazer aquilo ali. Então, tipo assim, você isso volta e e você da começa... matéria de expressão corporal, né? Sim, de eu ficar segue, dançando, né? toda aquela coisa circense, né? E aí eu volto a fazer lírica e eu falo assim, nossa, como minha voz mudou, minha voz não é mais a mesma. Eu perdi nota aguda, não tenho mais. Tipo assim, perdi a nota, mas o meu grave ali é bonito, sabe? Sim. Então você volta a refletir também muita coisa que você teve. Você, pô, eu fazia lírico, né? Bonito, é legal, eu mando bem ali. Eu prefiro o belting, né? Mas se uma coisa que eu falo assim, nossa, o que você gosta é confortozinho é lírico, assim. Mas eu sempre vou preferir o belting, acho mais expressivo também. Não que o lírico não seja, né? Você tem que interpretar o que tá cantando. Só que Sim, o com belting certeza, tá né? próximo da fala, então tem toda aquela questão dramatúrgica, isso pensando no teatro musical, né? Que é a minha formação. Sim, principalmente você que veio sempre estudando teatro, né? Então, Sim. tipo, querendo ou não, você, quando for cantar, você vai querer se expressar, Sim. né? E nada mais é do que canto é outra forma de expressão. Muito. Quando eu comecei a fazer preparação vocal, só voltando um pouquinho, teve uma mulher que me contratou e ela falou assim, faz 10 escuta por 300? Falei, faço. Eu nem... Falei, preciso de dinheiro. Aí com o dinheiro eu pagava a aula. Aquele professor do livro, da capa vermelha, eu falei assim, mano, ele fez uma promoção R$50 a aula. No final não ia dar 50, né? Mas beleza. Fui fazendo as que eu conseguia, as que eu não conseguia, ok, mas sempre estudando. Então não fazia sempre. Fazia uma vez no mês. Estudava tudo que ele me deu, ou quando eu tava frente, porque eu era muito novinho, né? A gente tem 17 anos e quer estudar. Mês seguinte eu voltava. E aí tinha mais coisa pra fazer. Porque quando você acha que você sabe que aquilo ali tá bom, não tá bom não. Ou você estudou e isso aqui você acertou. Mas agora você tá fazendo um vício de um excesso de vibrato, por exemplo, ali, que você não tinha. E agora você tá fazendo. E agora a gente vai lá e tira. Sim. Próxima aula, tirou o vibrato, mas agora a sua língua tá parecendo uma pedra. O que você faz? Então tem tudo isso. Então tá o tempo inteiro estudando e se entendendo. A famosa exigência, né? De artista. E autocobrança, né? Porque eu também sempre tive. Né?
Então, hoje eu faço, tanto que eu tenho um canal no TikTok, que eu falo de música e técnica vocal, eu deixo uma forma muito mais aberta para todo mundo que tem a possibilidade de ter acesso. Porque é caro. Aula de canto é caro, às vezes é inacessível, nem todo mundo consegue, né? E todo mundo tem vontade de fazer. E tomar cuidado com o que você vê na internet, né? Que tem uns caras que falam umas coisas que você fala assim, que você tá falando, você faz um uém, vocaliza ali, você se machuca, ele não tá Sim. te ouvindo, né? E aí acabei formando em regência na ETEC e tentei usar dos meus artifícios de o que eu sei com vocês lá no coletivo, Sim, eu lembro das partes mais técnicas para eu poder lembro. ajudar. E tive a habilidade agora de dar com o outro. Do tipo daquele vocalize que a gente tem que ficar chamando a mãe. Isso! Que é o vocalize que, tipo, a criança aprende desde pequenininho, né? E a gente não sabe o que faz. Então, todo mundo faz belt nesse sentido, mas ninguém tem a ciência de que tá fazendo. E às vezes fica difícil, porque na hora que você tem que parar, tipo assim, agora eu tenho que fazer belt, agora eu tenho que pensar em que músculo que eu vou usar pra poder fazer esse agudo, né? E às vezes a gente só faz chamando alguém do outro lado da rua. Não é um grito, é como se fosse um grito mais saudável. E a paciência hoje, o dinamismo de lidar com um grupo. Então hoje, Com se você me certeza. colocar 5 pessoas na frente, talvez eu consiga ensinar os 5 a fazer a mesma coisa. A timbrarem, e a afinação melhora, e com o tempo ela melhorou muito, né? Tanto pra mim como pra reconhecer o outro. Mas o meu ouvido ele ainda é condicionado a... Deixa eu te ouvir o que você tá fazendo aí. Às vezes você não sente nenhum fry, um drive que vem aqui e eu tô ouvindo. Aí eu começo a achar, sopro, de fluxo aéreo, de soprar pela prega vocal, é uma patologia, é faringe fechando, o que é que tá acontecendo aí? Acha esse buraco e mexe nele, entendeu? E eu amo. Adoro ensinar e amo dar aula de canto. Pra mim é assim, é o suprassumo. E você, tipo, quando você começou a estudar, assim, você já sabia, eu acho que possivelmente no futuro eu possa virar um professor ou coisa do tipo, ou você achou que, tipo, tô fazendo aqui, tô só indo? Não, eu sempre levei a minha parte artística com uma seriedade imensa. Então você tinha um Gabriel fora do teatro e você tinha um que tava lá dentro. Eram pessoas muito distintas. Que eu sempre soube separar isso. Eu sempre levei como um trabalho. É profissional. Sempre tive gosto de atuar, de fazer teatro. Tanto que me formei. Só que você não tem tanto contato. E toda aquela questão que a gente sabe, você vai estudar outras coisas. Como eu falei, eu parei Sim, com o com teatro pra ir certeza. pra música. Porque os dois não dá pra conciliar tanto, né? Mas eu sempre levei como um trabalho. Na ETEC que eu reconheci que, tipo assim, não, eu quero dar aula. Amo estar no palco, eu adoro ensinar, mas às vezes eu me sinto mais realizado de um aplauso que você ganha e você é um aluno meu, do que eu tá fazendo aquilo ali. Então, tipo assim, Kelvin Jones, você vai fazer audição, você vai cantar desse jeito, te prepara inteiro. Aí você apresenta. E você faz tudo aquilo que a gente combinou na aula. Você pega e fala, é No, isso, meu garoto. é isso. E eu enalteço, eu saio falando e todo mundo. Então, assim, a minha vocação eu acho que é essa, de ensinar. Adoro, amigo. Você sabe, né? Eu sei, Então, você adora. Tanto é que, tipo, dentro da sala de aula a gente tinha mais de um professor. Tipo, a gente tinha professor que tava lá na frente, lá, tal, e tudo mais. E a gente também tinha os nossos colegas que também tinham aquele conhecimento. E é bom que a gente tinha aquela troca, era. né? De o aluno chegar e falar, professor, vamos fazer assim, assado, feito, pá. Aí o professor, não, vamos ver assim, desse outro jeito, assim. E principalmente você, porque quando a gente tá fazendo regência na ETEC, a gente vê um lado mais clássico, né? E você tem uma vivência mais do teatro musical. E o teatro musical não é só, nossa, clássico, sabe? Porque a gente tem muitas músicas ou muitas falas. Então, tipo, isso daí acaba estando mais próximo às vezes, do popular do que do clássico, Sim. assim, de certa forma. Sim. E isso daí que é muito interessante, tá ligado? Aham. E visando tudo isso, assim, depois que você terminou a ETEC, o que você, tipo, você acha que você pretende fazer com o conhecimento que você adquiriu? Olha, eu vou continuar na música. Pretendo fazer minha licenciatura em música, porque tem coisa que eu não sei ainda. E voltar pro meu berço, assim, que é o belt contemporâneo do Maestro Marconi. Que a gente tem que fazer aula. Eu falo para amigos meus que fazem coach comigo. Você não precisa fazer um coach comigo. Acha um professor que você goste e que as ideias batam, e você faça coach com ele.
Sim. A gente tem que ser assim. E com essa técnica específica do belt contemporâneo e com o maestro, pra mim, as linguagens se falam e funciona, né? Então, eu pretendo continuar nisso, me capacitar nessa técnica dele também e continuar preparando, né? Porque por mais que a gente estude e aprenda, a gente não sabe de nada ainda. A Cláudia Raia tem a idade que tem e ainda estuda. Nossa, Ela é falou do, bonito ela, agora, hein? ela é lá do Marconi. Já vi ela lá também. Mulher enorme, humilde pra caramba. Incrível. Então, ela também faz aula. Então, tipo assim, se a Cláudia Raia faz aula, por que eu não devia fazer? Porque foi quando, igual eu falei pra você, eu cheguei na ETEC e falei, isso aqui é... Ó, ninguém canta nada. O pessoal, a música no tom, eles no Jobim, que tá rolando. E aí, começaram a falar Um no tom, outro no Não, GR. outro no tom, no GR. E eu comecei a ver que eu também não sabia. O pessoal tudo lá na frente, campo harmônico e acidente. E eu, cara, tô boiando aqui, então nem eu sei do que eu tô falando. Entender nosso lugar de onde a gente vem também, né? Não sei se eu faria teatro musical hoje. Eu acho que eu não faria. Faria teatro tradicional mesmo, de prosa, que eu sempre fiz. Tenho vontade ainda de voltar. Mas acho que eu ficaria muito mais produzindo e preparando do que atuando. Então você acha que você ficaria mais na parte de produção? Eu gosto de mandar. Eu gosto de mandar. Tanto que eu fiz a regência, direção musical, entendeu? Sim. Se eu não fizer a preparação vocal, talvez eu faça a direção musical. Entendeu? Sim, também é uma área bem legal. Ah, eu adoro. E você também falou que você fez comédia, né? Eu conheço alguns amigos que fizeram esse curso, mais ou menos, né? E alguns, na sua grande maioria, eles vai mais pra área mais de palhaçaria, né? Porque, tipo, não tem curso de palhaço, Sim. né? No caso, as pessoas fazem comédia. E por que você não seguiu essa vertente, ou você acha que não é muito pra você? Quando eu fiz a companhia de comédia, a gente estava numa instituição e a gente precisou sair. Houve um atrito do diretor com o dono do espaço, então ele saiu e levou os atores que eram do módulo do curso dele. Vocês querem ir? Vamos. Então nós fomos. Tipo, ele levou a panela. Que tava ali, tava aberto. Quem quiser ir, vai. E aí a gente começou a trabalhar comédia dell'arte. Então tinha muito, assim, uma fonte da palhaçaria muito grande. Então você tinha Carlo Goldoni, Charlie Chaplin, Buster Keaton. Então toda essa galera da comédia, do cinema mudo também, principalmente, que era o que a gente tava estudando na época. E fazer da comédia uma crítica social. Porque dá pra fazer, e dá, mas porra, isso é maravilhoso. Então você nunca vai rir de você mesmo, você vai rir do outro. Mas se você prestar atenção, é uma crítica diretamente a você. Só que a comédia, ela faz dessa forma meio mascarada. Sim. Né? Só pra ter a graça ali. Então eu continuei nisso, mas aí tava a música junto. Então era um curso, eu era novo. Eu tava tendo os meus atritos ali também, como todo lugar tem. E eu queria fazer musical. Não queria, aquilo, eu não tava tendo espaço, liberdade pra fazer ali dentro. Eu falei assim, mano, eu quero fazer musical, eu quero fazer outra coisa. Eu não tô evoluindo, eu canto, mas não canto como eu gostaria também. Então, saí. Então eu saí da companhia, fui fazer oficina de canto, fui fazer os workshops, fui atrás de teatro musical, tanto que eu entrei nesse pra ser do coro deles. Aí eu falei assim, mano, o coro tá... É uma galera aqui mais alta que a outra, o que tá rolando? Aí ela falou assim, não, preciso de preparador vocal, quer fazer? Eu falei, quero. Acabei fazendo. Então assim, o teatro foi indo embora e a música foi ficando mais... ficando mais forte, né? Entendi. Então pra mim... Não tem como abandonar. Você vai acabar fazendo... Tanto que eu posso fazer comédia, posso fazer uma comédia musical. Sim. Entendeu? Mas não sei se eu voltaria a fazer isso, não. Musical, não. Por que você não faria mais musical? Tipo... Ah, é muito trabalho, né, Bi? Muito trabalho, tem que dançar e não danço. A dança foi... Aí, então seja na hora de lançar um curso de dança aí no meio. Não, a dança eu deixo pra quem sabe. Tipo assim, acho lindo no outro. É como é maravilhoso. Em mim não rola. Então eu não vou fazer. Então o musical ele é isso. Se você... Quando o texto não basta, eu canto. Sim. Se cantar já não me basta, eu vou e danço. Então quando eu quero o clímax de tudo pancadão assim, eu faço as 3 áreas juntas. E eu só fiquei teatro e canto, teatro e canto. Aí depois música. E a dança eu... Aí você foi deixando a música assim, é. A música foi... Tanto que quando eu acho aluno que é bailarino, eu faço amizade com quem é bailarino e é afinado, eu já... Mano, vai estudar canto, vai fazer teatro porque você tá completo. E aí você consegue fazer música porque você já faz as 3. Sabe? Aí depois você faz dublagem, pra não ficar desempregado. Eu tem que ser... Daqui a pouco eu ia dublar o Patolino, o Bob Esponja, né? Dá pra fazer dublagem musical também, que hoje tá pedindo.
Que o Sério? Eu não o sabia. mesmo dublador que fale, cante. Pra não ficar aquela coisa distinta, de uma voz falada é uma e o timbre da cantada é outra. Eu sempre achava que era naquela vibe de, tipo, a pessoa que tá falando lá, a pessoa que depois vai tá cantando. Hoje em dia, sim, tem bastante. Mas antes não tinha. De 2010 pra Nossa. trás era difícil ter dublador que canta e dubla. Então, tipo, Faz o diálogo. você diz que tinha alguém falando e depois quando, sei lá, ia cantar, tinha alguém, era uma outra pessoa cantando. Você assistia as visões da Raven? Assistir. As visões da Raven era uma dubladora falando. Era uma. Quando a Raven começava a cantar, que ela cantava do nada, né? Tinha uns Sim, picos tinha dela assim umas que ela horas cantava. que... É a Cidália Castro, que é dubladora, que ela é ex-vocalista do Tim Maia, é de Mota, fez musical aqui em São Paulo. E hoje ela é dubladora e diretora de dublagem musical. Era ela que fazia, então era uma, depois entrava outra. Hoje em dia não. Disney, principalmente, pede que o mesmo ator sim, que fale porque- vai ser o que vai cantar, Sério? pra ficar uma coisa só. É, sim, né? Principalmente porque lá os personagens do nada, assim, começavam a cantar. Do né? nada. E porque desconecta. É a mesma coisa que você chegar no musical e falando de técnica vocal, e o personagem fala aqui. O espetáculo inteiro. Mas aí na hora que você canta aqui. É, cantar lá em cima. E não tem nada a ver. Então, tipo assim, o que rolou? Entrou uma entidade aí no meio, assim, no meio do ato e você, porra, não. Então a mesma voz que você vai fazer falada vai ser a mesma voz que você vai fazer cantada. Isso no teatro musical. Se você canta musical também, principalmente, pop nem tanto. E na dublagem. Mas a dublagem é o timbre original que você tá ouvindo e a sua interpretação ali no... Seguindo o que você tá vendo e ouvindo, né? Então essa dublagem, assim, ele segue, assim, a mesma linha, assim, do Belt. Não, depende do que você vai dublar. Se você for dublar a rainha que canta Ledit, por exemplo, que seria o lírico nos musicais, mas não chega a ser tão lírico. Chama Ledit. Então é uma técnica. Mas agora a mocinha que ela é rebelde, ela tem raiva de tudo, ela canta de belting, são beltings agudos, estridente, quase uns heavy metal assim, bem agudo. Você não vai botar uma pessoa que canta lírico que não sabe fazer aquilo pra fazer aquilo. É. E a mesma voz falada dela vai ser a cantada e ela vai ter que fazer aquilo ali em cima de tudo isso. Então eu falo com uma voz, eu vou cantar com essa voz e nos extremos faço ajustes técnicos pra poder, como se o personagem estivesse falando tudo aquilo ali, entendeu? Sim. Pra não ter desconexão. Caramba. Isso- Eu nem imaginava que, tipo, passava tudo isso, assim, pra fazer, Tem. tipo, sabe, um espetáculo ou muitas vezes um filme, né? Uhum. Que agora a gente vê essas coisas mais nos filmes. Nossa, parando pra pensar, é bem trabalhoso. É muito trabalho, né? é um trabalho, né? É um trabalho. É babado. E eu adoro. Porque assim, eu leio aquilo ali, tipo assim, Ledit, igual tá falando. É o lírico nos musicais. Como é que eu faço isso? Ah, então com as vozes mais graves funciona dessa forma, com as vozes mais agudas funcionam dessa. Não chega a ser tão lírico. Porque tá na sua língua nativa ainda. Então é técnica, você procura saber o que você tá lendo também. E Sim. não concordar. Tipo, tem coisa que eu escuto de próprio professor meu que eu falo, "Ah, mas pra mim não faz sentido, sabe? E quando você tem tudo isso dentro de você, você usa, então você pensa. Então vou fazer o personagem canta um pouquinho mais próximo do lírico, mas a voz tem que ser grave. Então eu vou trabalhar essa voz de barítono, por exemplo, pra poder fazer esse personagem aqui. Entendeu? Que às vezes pede o seu timbre é parecido com o original. Sim. Isso na dublagem, né? Timbre parecido, aí te chamam, você faz a audição, faz o teste, se passar, o papel é seu. Né? Então tem tudo isso. Tem que pensar muito. Sai natural. Quando você vê a pessoa fazendo, você, nossa, ela canta lixando a unha, né? Deve estar morrendo. Mas ela tá pensando, mexe Canta nisso, faz lixando a aqui. unha, assim. Pensando um monte de coisa que ela tem que fazer de aparato e tal, mas ela tá ali, ó, plena. Vai tá aqui, ó. Chegou na coxinha feijoada, volta tudo que você comeu no almoço. Babado. Então às vezes não é tão legal assim comer coisas pesadas assim quando for dublar ou cantar. Não, assim, não é muito recomendado, não. musical. Não. Nem se for Ah, fazer entendi. lírico, que lírico você usa tudo, né? Você usa aquela pressão de ar gigantesca, assim. É bem embaçado. Mas, pra quem gosta, né? A gente não pode. Quem gosta de feijoada, gosta de feijoada, né? Uhum, sim. Refluxo é um problema que causa. Se você fizer o uso do... Tipo, comi uma feijoada, por exemplo, tá falando aqui. E vai cantar. Canta, faz aquela pressão diafragma, daqui a pouco Sim. você para. Acho que o corpo sossega, você vê aquele... Você sente aquela queimação assim, fala assim... "Ih". E E aí vem problema vocal. Então, por conta do refluxo, pode ter fenda na prega vocal. A prega vocal é o tamanho da unha do dedinho aqui, assim. Ela é menor, é um músculo muito pequenininho. nossa, então o meu dedinho aqui é um pouquinho grande. Ela é muito delicado, é um tecido muito delicado.
Ela é feita de mucosa, isso aqui, ó. A mesma coisa aqui. Então, assim, esforço, o jeito que você fala, ou você teve refluxo. Então, a pessoa tem refluxo e não trata. A chance dela ter uma fenda e a prega vocal dela não aduzir mais, e ela ficar com a voz assim. Entendeu? Tem como trabalhar. Você faz fonoterapia e tudo mais. Mas ninguém pensa nisso também. O trabalho do cantor, do músico em si que canta, é igual à academia. Sim, tem que Você não trabalhar vai chegar lá, músculos. você não vai chegar lá cantando músicas dificílimas ou ir na academia pegar 10 quilos de uma vez e você nunca foi numa academia. É tudo... Tem um fundamento. Então, respiração, nanana, vai trabalhando todo dia você faz a mesma coisa, o músculo vai acostumar, porque a prega vocal tá condicionada a gente falando. Sim. E a gente ajusta a nossa fala para as coisas, né? Cantar não. Cantar é outro lugar, é outro buraco que você acha aqui, porque você vai ter laringe que sobe e desce. A língua mexe o tempo inteiro. É ressonância, é estilo. E o produto final ser o resultado que você quer é outra vibe, né? Tanto que, igual eu falei, no musical é rotineiro. Você folga na segunda e na terça, por exemplo, mas segunda e terça você não faz nada, você tá morto. Musical você ensaia 3 meses, 10 horas por dia, se apresenta de quarta a domingo, tarde da noite, então assim, Sim. é uma vida de atleta. É, aquela programação, né? Sempre. E tem que estar com a voz, porra, um cristal, amigo. Caramba. Porque não dá. Igual, cantor famoso não vai cancelar o show em cima da hora porque vive com um problema vocal. Não dá pra cancelar, né? Principalmente porque vive à base de contrato, né? Exatamente. Tudo mais. Então, assim, cuidar mais da voz. Sabe? Tratar ela de uma forma como você gostaria de ser tratado, por exemplo, porque ela é muito delicada. Sim, Ela sim. mexe com a nossa autoestima. Você pode acabar com a vida de alguém, você sendo professor, por exemplo, uma fala que você profere pra pessoa, a pessoa entende aquilo ali e leva pra ela. Ou ela desiste de cantar, ou ela tem trauma. No caso do Gabi, por exemplo, ele fala bem baixinho. Ele fala super baixinho, né? Uhum. Falei assim, se na sua casa todo mundo fala baixo, alguém mandava você ficar quieto? Ele falou que sim, tipo assim, na minha casa todo mundo fala baixo. Então, porque ela cresce escutando aquilo ali e condiciona a voz dela pra aquilo. A voz dela não é só aquilo. Ela já fez agudos, tipo assim, tem um grave também, uma voz escura, que dá com técnica você consegue resolver isso, mas a pessoa tá condicionada pra aquilo, né? Eu tenho um amigo meu que é baixo, ele é baixo 2, super grave. E eu tenho um amigo meu que é baixo 1, que também é grave, só que um pouquinho mais agudo. Amigo, se você ver, são vozes totalmente distintas. Então não é porque ele é um baixo que eu vou tratar ele como eu cato qualquer baixo e vou fazer qualquer vocalize. Não. Um tem uma passagem no Fá sustenido, outro vai ter uma passagem no Mi bemol. Você como professor também reconhecer isso que você tá fazendo e cuidar da voz dele e eles se cuidarem também, né? O meu amigo que é baixo 2, a voz dele é grave falando. Tem um peso e um metal ali que você fala assim, não, onde você aprendeu isso? Só fala a vida inteira assim. É tipo o nosso professor, né? É muito. O outro amigo meu, ele só fala mais aveludado aqui. Ele fala aqui o tempo inteiro. Nossa, e é a voz E ele normal é um dele, baixo, assim. é. Nossa. Mas ele fala baixo. Ele é muito calmo. Ah, entendi. Ele é uma pessoa extremamente calma. E ser extremamente calmo traz a voz dele pra esse lugar. O que é extremamente saudável. Mas na hora que você vai descendo, Ré 1, Dó 1, no piano, assim, você vai descer, não tem pra onde, no teclado, no caso, né? Não tem pra onde ir mais. É, já acabou aqui. Aí ó. você pergunta, tá confortável? Vou ter que pegar, assim, ó, de outro teclado aqui, Aí ó. você pergunta, tá confortável? Tá ótimo. A pessoa desce, ó, ela ataca com fry nos strawberries ali, ela faz um grave ali, você fez assim. Pô. Aí você também fala pro aluno também, você vai usar isso pra quê? Você vai usar isso pra quê? Você não vai usar isso. Você tem, mas você não vai usar. Entendeu? Sim. Vai da sua tessitura e a gente acha mecanismo. Então, eu dei aula, por exemplo, ontem pra esse meu amigo baixo 2, que ele começou a fazer agudos de heavy metal. Tipo assim, de Edu Falache, essa galera do rock. E ele é um baixo. Baixo assim, porque no coro ele seria um baixo, mas ele canta pop. Então no pop a gente não classifica, ele faz belt, então ele é belter, que chama. Só que, assim, isso aqui são agudos de um baixo. Não se compara pra fazer um agudo de uma pessoa que é mais aguda que você, porque não vai ser a mesma coisa. Se ele passa no Fá 2, por exemplo, no piano, eu só vou ter uma passagem lá na frente no Mi bemol 3, Mi bemol 4 ali. Ali é uma passagem pra mim, então não são vozes parecidas. Independente se a classificação vocal, porque tem professor que você chega lá no coro, vai falar qual é o seu nome? Oi, meu nome é Gabriel. Ah, tenor. É. Você é tenor. Acontece bastante.
E a pessoa não é. Eu tenho voz aguda, mas eu não sou tenor. Eu sou sopranista. A chance de eu ajudar um soprano e ajudar um contralto é melhor que ajudar um tenor, né? Claro, a pessoa não tem tempo, o professor não tem tempo, ele não tem tanta habilidade de parar. E classificação vocal, e eu queria deixar isso registrado aqui, classificação vocal, eu já falei uma vez, é só pra canto lírico. Acabou. Se você canta pop e você canta MPB, não tem pra que você se classificar algo que você não é. Igual, no YouTube. Elis Regina vai de nota tal, grave até nota tal aguda, ela é uma mezzo-soprano. Não é. O FACH, F-A-C-H, em alemão, é classificar ou catalogar. Então, o canto lírico vem disso. Então, você é um soprano coloratura. Então, você só vai cantar música de soprano coloratura. Ele é um tenor dramático. Então, esse é o repertório dele. Porque ele só canta lírico. São classificações advindas do lírico. No pop e no MPB, você muda o tom. Você deixa confortável pra você. Você tem essa possibilidade. Então, se você não gira a voz, sua voz não esquila sem o microfone, né? No lírico tem muito mais projeção. Não é seu repertório, então você é um belter. Você é um cantor. Priscila Alcântara é mezzo-soprano e bate no peito. É mezzo-soprano. Não é, não. Eu não vi ela fazendo lírico. A pessoa fala, queria saber se eu sou tenor, se eu sou contralto, se eu sou baixo. Você faz lírico? Não. Então não tem pra que saber. Eu gosto bastante desse exemplo. E uma vez eu já ouvi coisas parecidas, assim, quando tava estudando também. E eles falavam bastante do Tim Maia. Uhum. Porque Tim Maia, né, as pessoas falavam, nossa, Tim Maia, né, o tamanho que ele era, né, ele canta grave e tal, tudo mais. Só que, tipo assim, quando o Tim Maia ia cantar, ele tem uma extensão vocal muito boa, sabe? Então, tipo, ele tava ao mesmo tempo cantando lá embaixo, tipo, Sossego, por exemplo. Que é grave, né? Que é grave. Mas também tinha horas que ele tava cantando, tipo, mais agudo. Então, tipo, eu acho bem interessante esse exemplo de classificação, né? Extensão vocal não define classificação vocal. O que define classificação vocal é repertório, é timbre, é o conforto que você vai ter ali. Talvez seja a potência, no sentido de furar um harmônico maior. E o que você vai se vender, porque eu conheço a mulher, o exemplo dessa aluna que eu tive, e eu conheço outras pessoas do estúdio, por exemplo, que canta repertório de belter. Então é só belting o tempo inteiro, aquela coisa alta, potente, né? Não tô nem falando de estilo, tô falando da técnica. Sim. Aí você cata essa mesma mulher, e você começa a girar ela tem uma extensão vocal de soprano muito grande. É uma tessitura inteira de um soprano. E ela canta lírico? Não. Mas a gente trabalha isso lá no estúdio. Só que ela faz o tempo inteiro belt. Então quem escuta fala, ela é uma mezzo-soprano. Ela é um contralto. Não. Ela se vende o quê? Me vende um soprano belter. Eu faço agudo de soprano de ópera, mas eu faço belting também. Então é muito mais do que você vai se vender, né? Igual, eu falo que eu sou contratenor, mas eu mesmo não canto em região de contralto o tempo inteiro. Eu acho uma região de contralto uma região grave pra mim ainda. Né? Então eu canto entre um mezzo-soprano e um soprano 2 ali, que é um soprano ainda mais escuro. Eu subo de agudo assim, mas não vou tão agudo. Tem gente que faz isso melhor, então não tem pra que eu ficar fazendo. Então me vendo. Então bato em sol e lá, é bonito pra mim. Um dó, agudo, ela também faz, pra que você quer fazer? Então você vê que é uma discussão muito... que às vezes gera briga também. Então, tipo assim, o que você quiser, o que você achar que você é, você se vende. Mas falar que Tim Maia tem essa nota e vai ter essa, ele é um barítono, coloratura, dramático. Cara, não. É pra que colocar essas nomenclaturas? Eu nunca nem vi ele cantando ópera. Eu tenho certeza também, se essa galera canta pra fazer alguma coisa de ópera, muda o estilo. Vai ser ópera e vai ficar uma coisa mais pop, né? Bom, não sei. Aí vai ficar com uma cara mais de Bocelli, né? Que é uma coisa mais pop. Pega e fala, eu vou ouvir música clássica, eu gosto do Bocelli. E, tipo, as pessoas não sabem muito bem que, tipo, ele não é, tipo, nossa, clássicozão. Ele é numa parada mais pop. Ele é um tenor, até o timbre dele cantando não chega a ser aquela coisa rebuscada de um tenorzão, que ele canta o tempo inteiro com o microfone. Sempre tem microfone pra ele ali. Claro, ele faz agudos de um tenor lírico, ele tem a base dele lírica, só que é um timbre lírico quase indo pra um pop ali.
E isso é interessante porque, assim, confunde. Porque às vezes você quer o resultado sonoro do que você tá escutando e não do que tem que fazer. Teatro musical você tem microfone, fica aqui na testa. Cobre pela peruca. Você, como cantor pop, está com seu microfone aqui. Cobre pela peruca. Tá coberto. Então, na hora que você vê aquele cantor dando aqueles agudos, de si, eu tô falando agudo assim, vou falar numeração brasileira só pra entender. Agudo de Sol até Dó 4. Sol 3 até Dó 4, que é uma extensão aguda. Tá agudo. Então você quer imitar, você escuta. Imitar não é problema. Eu também vim de imitação. Quando do teatro também. Agora começou a se machucar, tá desconfortável, aí já é problema. Então esse imediatismo de eu quero cantar que nem ela. Quero cantar que nem... Não, canta com a sua voz, a gente mexe na sua voz pra fazer isso, mas você tem que entender que tem isso aqui. Então o volume que a maioria dos cantores assim que pega, a nota tá tão aguda que tá com o microfone aqui. Eu falei, mas tá agudo. O que tá acontecendo? Fonte, que é prega vocal, laringe, todo esse trato vocal a gente chama de fonte, tá desse tamanho. O sopro tá tão pequenininho e controlado, mas a ressonância dele, às vezes também não tá nem alta, mas tá bem encaixada. Aí vai o técnico de som e o próprio artista ou o diretor musical dizer, opa, aumenta o ganho, faça tal coisa. Você entendeu? E a gente só vai escutar o resultado sonoro. Sim, com certeza, né? Assim, cara, ele tá berrando, tá lixando unha. Ele pode estar. Eu vou guardar essa expressão. Ele tá dando um agudo e fazendo uma redação, você tá entendendo? É assim. Então, esse imediatismo também que a gente que pega. Eu comecei assim também. Eu vi a Fabi Bang, Mira Ruiz, ator de musical, Saulo Vasconcelos, falei assim: eu quero cantar assim, porque eu quero um timbre igual. Aí você imita, reproduz, se machuca, vai fazer aula. Depende com quem você faz aula, passar com 15 mil professores diferentes, são 15 mil coisas que tá dentro de você que tem que tirar depois quando você acha um professor legal. Eu gosto de pegar aluno que nunca fez aula. Que ele não tem nada. E eu coloco tudo. Aí se ele for fazer aula com outro professor, ele já vai vir com um maneirismo ali. Cara, e aí vai, tipo assim, esse professor que você gostou, então trabalha com ele. Então é isso. A música, assim, ela é mágica. O canto, ele é maravilhoso. Todo mundo pode cantar. Todo mundo canta. Todo mundo consegue. Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem menos. Eu sempre tive dificuldade. Então, lido com essa minha dificuldade. E tem gente que tem de uma forma tão natural. E mesmo assim, você tendo dificuldade, você não desistiu tão fácil. Não, por conta eu sempre fui criticado. Eu fazia, riam, ou eu fazia, falava mal. Eu falava assim, então eu vou estudar, porque eu vou esfregar na sua cara que eu sou bom o suficiente. Eu nunca fiz pra mim. Tipo assim, eu preciso fazer pra mim. Eu preciso estudar pra mim melhorar. Não, eu sempre foi por conta do outro. Então, a raiva que eu tinha do externo, do outro, me fazia fazer as coisas. Depois de terapia, de você se entender como pessoa, você fala assim, porra, se eu pegar quando eu fui assistir Mudança de Hábito lá em 2015, que eu tinha 14 anos, para as coisas que eu faço agora, com 24, 25, tem uma história ali no meio, então respeitar isso também. Eu tive acesso a esse tipo de coisa porque foi aonde eu consegui ir, uma série de fatores, cultural, familiar, tudo. Respeitar o seu processo, mas também se você é algo que você gosta, é algo que você quer mesmo, você dá pra fazer. Não é porque você, por exemplo, é só afinado e você, por exemplo, toca trompa, que você não possa fazer aula de técnica vocal e fazer aula de canto e virar um cantor. Sim. Eu acho que o que falta nisso também, que tá acontecendo, tipo, entre maestros e diretores musical, de teatro musical também, é essa falta do canto. Ele é um ótimo maestro com a orquestra. Aí ele vai chegar pro cantor e vai falar assim, sua voz tá muito, muito fina. O que é uma voz fina? Sua voz tá muito, muito preta e branca. Tem isso também, às vezes, sabe? Sua voz tá muito pra trás. Traz mais pra frente. E o cantor fica... O que ele tá querendo dizer? Se você tem um maestro, um diretor musical que também é cantor, ou que estudou de fisiologia ou de canto, técnica vocal, é muito mais fácil a linguagem. Orquestra, faça desse jeito. Você consegue fazer uma voz de máscara? Por exemplo, aqui nesse compasso, e aqui você faz um fil de voce com um som menorzinho. Isso é conversado. Fil de voce. Nossa, que bonitinha essa frase, né? Fil de voce. Bem suavezinho. Rapaz. Quase um nada, assim, um mosquito. A Monte Serrat que fazia muito isso, cantora lírica. Bem pequenininha a voz dela, depois do fil de voce, ali aumentando a ressonância, e não a fonte. Tava aumentando a ressonância, e às vezes o microfone também tava ali, e fazia um crescendo ali. Ou fazer um opuri, alguma coisa assim, sabe? Então... Caramba. É muito legal. Tipo assim, é outro mundo, assim. Vai todo mundo se pegar pra estudar, pra dar aula. E também, por exemplo,
não é porque ele é um ótimo cantor que ele é um bom professor. Sim. Isso tem. Ou ele é um péssimo, não péssimo cantor, mas tipo assim, ele não canta tão legal, não. Mas ele ensina super bem. Você entende o que ele tá falando, a didática dele é muito boa. Sim, Isso também acontece. Tem aquela pessoa que, tipo, sabe transmitir a Porque às informação. vezes essa pessoa que canta muito bem, mas ela não tem a didática de ensinar, é tudo bem por ser assim, mas ela vem de algum lugar. Então, ela aprendeu dessa forma. Então, ela vai tentar te mostrar e compartilhar isso pra você dessa forma também. Sim, com E às vezes não certeza. funciona. Ah, faça isso e que vai daí esse agudo, esse uenha-uenha. Você faz um uenha-uenha pra você não mudar nada. Ué. Entendeu? Você faz outro vocalize, igual eu falei, dos meus amigos são baixos distintos. Passagens distintas. Sim, com certeza. E eu também já vi de gente que eu atendi, seja aluno particular, ou quando eu tava em espetáculo dirigindo, vozes muito parecidas, mas nenhuma igual. Bizarro, tipo assim, é bem louco, assim. Nossa, a voz lembra muito de um amigo meu. Mas na hora de cantar, é outro timbre. É um negócio totalmente diferente. Sim. Entendeu? Isso acontece. Eu adoro. E pra mim, assim, quem canta musical canta tudo, com técnica, você faz o que você quiser. É, com certeza. É maravilhoso. Eu lembro que você comentou uma vez sobre patologias, né? E também recordo que você tem fenda. Como que você, tipo, lidou com isso dentro dessa sua área? Que, no caso, o seu instrumento, né, é a voz, né? Ah, tem fendas patológicas que você adquire e fenda de patologia de repetição e patologias adquirida. Adquirida é por algum problema genético, alguma coisa está acontecendo ali. E de repetição é porque você, por exemplo, drive de heavy metal. Se você não fizer... Eu sempre falo heavy metal e bota um sinal, não sei porquê. Se você sempre coloca esse drive, tá doendo? Não, tá muito confortável. Mas aqui dá uma pegada. Só que você ignora, alguma coisa vai acontecer ali depois. No meu caso, a minha fenda é uma fenda triangular médio posterior. Então a prega vocal ela é assim. Caramba. E como ela é triangular médio posterior, atrás dela faz como se fosse uma ampulheta aqui. Então ao invés dela vibrar assim, ela vibra meio que... É um triângulozinho que fica bem pequeno. Isso é por conta do refluxo. Eu tinha refluxo a vida inteira. E nunca tratei como refluxo. Sentia queimação, depois de um tempo comecei a parar de sentir. Então, eu cantava, ficava afônico. A voz ficava mais fraca. Então, eu começava o exercício e o aquecimento e a aula com um timbre. Quando acabava a aula, eu falo assim, isso aqui tá estranho. Não sinto pegar. Mas eu sinto que o que tá saindo aqui fora tá um soproso, tá um chiado, te esgota. Então, teve muito isso. Quando eu fiz o meu diagnóstico, na hora que pra mim não tinha nada. Eu sentia que tava alguma coisa rolando ali. Quando eu peguei o papel e vi fenda triangular, médio posterior, acabou pra mim. Aí eu chorava, assim. Cheguei, Laura, eu tô com fenda, né? Ela falou assim, cantor bom tem problema. Cantor bom tem rinite, sinusite, a refluxo. família das ites, né? Que tudo. Fala. Então, assim, fenda é tratável. Fonoterapia, vai lá fazer o fonoaudiólogo. Aí eu fiz fonoaudiólogo por um tempo. Pra poder fechar essa fenda, porque é músculo. Se ele fez isso, se ele abriu, ele tem como fechar. E aí mexe mais na alimentação. Vinho, adoro tomar vinho. Mas aí eu tomar um copo, eu começo a sentir a queimação vindo. Não chega a vir direto, mas o gás, sei lá, que acontece assim, começa a queimar. Falo, tô com refluxo. A técnica vocal te possibilita a você mascarar isso. Eu sei que eu tenho esse problema. Ou essa madrugada eu tive um refluxo tremendo. O que eu posso fazer? Pensar. Então você tem pólipo. Pólipo é a prega vocal que nasce como se fosse uma verruguinha, vou dizer assim. E a prega vocal não aduz, então ela fica... Não aduz. Tem vários tipos de problema. Tem fenda médio posterior, fenda falciforme, nódulo, pólipo. Tudo é um problema. Então por isso que esse negócio de vocês... O que você escutar, você tentar reproduzir é muito perigoso. Elza Soares, que fazia aqueles growling dela, não era a prega vocal dela que fazia, era um outro músculo que fazia aquilo ali. Então na hora de você fazer, você imitar... Duvido muito que você vai fazer aquilo ali sem se machucar e ter um problema depois, né? A fenda que eu tenho não me impede de fazer nada. Eu dou aula. E tenho fenda. Então o que eu faço? Técnica vocal. E a técnica do Maestro Marconi Araújo é uma técnica baseada na fisiologia que te possibilita cantar. Eu dei 2h30 ontem de aula para um amigo meu que é um baixo. Claro, no meu limite e no limite dele. Acabou a aula, eu podia dar mais 2 aulas. Que tava ótimo. Se fosse há um tempo atrás...
eu não passava. Sabe quando tá ruim? Que tá ruim fazendo, e tá ruim ouvindo, e tá tudo ruim? Quando te cansa. Você faz o agudo com o técnico e fala assim, nossa, que agudo maravilhoso, não senti nada. Fazendo uma redação, eu tô aqui dando um agudo. Fez errado. Lixando a unha. Fez errado, você fica assim, essa nota não sai. E você começa a se irritar. E a aula começa a ficar assim, você começa a aula aqui. Aí você termina a aula aqui assim, ó. Tipo, destruído já. Acontece também, né? Então, assim, procurar se tratar. Se você vê que tem problema de saúde e você não vai tratar ele, prega vocal não dói. Você não sente. Essa parte eu não sabia. Não sente. Quem tem suco na prega vocal tem uma voz um pouquinho mais áspera, né? Ela tem essa soprosidade. Aí você vai falar com o professor e fala assim, você tá fazendo isso porque você tá sem apoio. Entendeu? Entendi. Não é apoio que a pessoa tá com problema, ela tá com problema de fechamento muscular. Não tem como corrigir um negócio que, tipo... Já aconteceu de em aula corrigir. Já aconteceu de ter professor que corrige uma fenda ali por conta de alongar o músculo e essa fenda se fecha. Mas professores que se baseiam na fisiologia. Aí a pessoa tem um suco na prega vocal ou uma fenda. Teu problema é respiração, tem que trabalhar a respiração. Aí manda mais ar, empurra, apoia, se machuca, adquire um outro problema. Você vai chegar no professor capacitado em fisiologia ou no fono, você, cara, você tem uma fenda falciforme, você tem um suco na prega vocal. Mexe nisso agora. Você para com aula de canto, faz sua fonoterapia, ou faz os dois juntos ali, vai no médico, e você volta pro teu professor. O diagnóstico é esse, eu tenho isso aqui, se o professor entender de fisiologia é mais fácil. Né? Tem alunos meus, por exemplo, tipo assim, o Caio, por exemplo, que é o baixo. Faça grave de brilho. Como que eu faço isso? Eu falo, como ele já é aluno meu há um tempo, levanta a laringe, deixa a laringe subir, deixa a cavidade oral aparecer e ataca com fry. Parece um contrabaixo, é muito grave aquilo ali. Assim, e tem potência? Não tem tanta potência, mas se tivesse um mic com ganho lá em cima, já tava... Isso acontece, que é o resultado sonoro. Falo, não pense em resultado sonoro de ficar bonito de timbre. Pense em resultado sonoro do que tá acontecendo na fonte. Tá confortável, tá gostoso aqui, você não sente nada, tá pegando, tá com dúvida, me para. Pensar nisso. E procurar, e alunos também, pessoas que estudam canto, procurar saber mais de fisiologia. Que é muito mais fácil você falar assim, eu tenho que deixar isso aqui no 6 esfenoide. A minha língua tem que ficar aqui. É Nossa, chato, tem gente que não entende. Cada nome assim que eu fico tipo, mano, parece que eu tô numa aula de medicina. Você pensar em musculatura é mais fácil que falar assim, usa sua voz de máscara. O que é a voz de máscara? Máscara. Porque tem gente que você tem que sentir aqui. Esse negócio você tem que sentir aqui, senão vai... Não tem. Porque eu sinto em um lugar diferente. Tem essa. Entendeu? Cada pessoa vai sentir de um lugar diferente. É que são termos antigos, né? Sim, então, com certeza. Isso acontece. Mas com técnica você faz tudo, Bi. E se reconhecer. Tem um exercício, assim, que você respira fundo. Janeiro. Essa voz aqui que é minúscula. Que é a voz do Patrick do Bob Esponja, que eu já te ensinei, né? Na época da ETEC. Você consegue ver. Nossa, tá vindo com fry, tá vindo com drive. O que tá rolando? Tive refluxo. Ah, tá. Isso aqui também trabalha a coluna de suporte respiratório. Mas isso aqui é boa pra... Janeiro. Nossa, tá acontecendo alguma coisa aqui. Então agora tá tranquila. Então, a partir dessa voz aqui, eu vou começar a colocar timbre. Nossa, fica parecendo uma voz de locutor de... Não fica? Fica. Mas aí, por exemplo, eu falo aqui o tempo inteiro. Aqui. Então, faço esse registro de voz muscular. Agora eu coloco essa voz projetada. Janeiro, 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 janeiro. A voz já tá aqui. O espaço continua o mesmo. Mas eu coloco ressonância. Agora você imagina isso com um microfone de teatro musical ou no palco. Entendeu? O resultado sonoro vai ser totalmente outro. Quer dizer, a peruca, né? O microfone na peruca. O microfone na peruca. Resultado sonoro outro. Mas você, como intérprete, tem que se beneficiar. Tem que ser preguiçoso nesse sentido. É menos esforço e uma projeção excelente. Entendeu? Menos é mais nesse sentido. Fonte, que, igual eu falei, a prega vocal, é o mínimo. Mínimo do mínimo. Da fonte pra cima, que é ressonância, o que você vai fazer com ela, o estilo de coisa que você vai cantar, é outra parada. É microfone, tudo. É mesa. Tudo. Entendeu? Caramba, mano. Praticamente você deu uma aula aqui pra gente. Eu adoro. Se deixar, eu fico falando até amanhã. Ah, com certeza. Eu amo. Sei. E, poxa, você manja tanto, assim, nessa área, assim, até pouco médica, né, de certa forma. E, tipo, você não pensou em seguir nesse sentido também? Não. Sempre foi ensinar mesmo. Porque pra mim, se eu nunca tive incentivo nesse sentido, nunca fui afinado, nunca tive esse acesso.
Eu fui começar a ter bem depois. Então, pra mim, assim, se eu conseguir, outras pessoas vão conseguir também. Claro que tem gente que, igual assim mesmo o Márcio Marconi fala, tem gente que vai ter que dar 10 passos, outros vai dar 50, outros vão dar 3. Uns que vai dar só um, depois não vai dar mais nada. Uns que não precisa nem dar. Caramba. Você sabe o que eu tô falando, né? Sim. Que é mais fácil. Então, todo mundo consegue. Todo mundo consegue cantar, todo mundo tem voz pra cantar, cada um no seu limite, nas suas dificuldades ali. Mas nenhuma voz é problemática. Ele tem um problema de... Ah, tem um problema que eu não consigo fazer tal coisa. Não é problema. Sabe? Então, eu sempre segui e vou continuar seguindo pra essa área de aula de canto e preparação vocal e te preparar pra cantar. Eu gosto muito. Não, é uma coisa que me preenche, assim. Eu já fiz muita coisa de graça. Já dirigi coral do Santa Marcelina de graça, por gostar de fazer, sabe? Foi Na ETEC, nesse ano, teve a Semana Paulo Freire, que eu dei uma aula de belting. Sim. Pra turma. Eu achei que não ia ir ninguém, e gente. Eu não tava, mas Você tava tocando, sim. Falou muito bem, e foi bastante gente Foi também. bastante gente da dança, tinha gente do canto que queria, se interessou, tipo assim, belting, que é uma coisa que vende, e o pessoal vai atrás, e gente que nunca cantou e queria cantar. Todo mundo ali, falando em questão de nota musical, bateu um Fá 4, né? Na americana. Um Fá 4 que tava agudo. E tinha gente, a grande maioria da sala, tinham vozes graves. Então dizer que ele é um contralto, é um baixo, nunca vai conseguir é mentira, porque todo mundo conseguiu, todo mundo fez. E aquilo ali eu tive o resultado, tipo assim, cara, é isso que eu quero e funciona. A técnica funciona, as pessoas conseguem. Quando acabou a aula, veio a professora Geni, que é uma senhora. Conheço. Cantora lírica. Ela já cantou na maioria dos teatros daqui de São Paulo. Cantora lírica. Com uma caneta e um papel na mão, perguntando pra mim, o que é belting? Você pode me explicar o que é? E ela começou a me perguntar. Ela falou assim, porque tem aluno que pergunta e eu não sei responder. Você sabe que ela é, tipo, uma grande referência, assim, no... Amigo, foi um exemplo de humildade. Na Sala São Paulo, mano. A Geni é maravilhosa. E foi um negócio assim que eu falei assim, cara, uma professora tá me perguntando isso? Medo de falar coisa errada, né? Eu falei, não, Ledite é isso aqui, belting é isso aqui, isso aqui é isso aqui, você acha isso aqui fazendo esse vocaliza e tal. E ela entende, ela entendeu e ela veio procurar saber. E o que falta também é, acho que isso hoje, não só em professor, como em aluno, em maestro também. Em pessoa. É, tipo assim, não, isso aqui é bom, isso aqui é ótimo, isso aqui eu faço. Escola de música que eu já fiz entrevista pra trabalhar lá dentro, ou quando eu estudava em conservatório, que você vê que o dono não quer pagar uma pessoa capacitada, então ele mesmo dá aquilo ali e ele mesmo tá falando nada com nada. Teve um conservatório que eu participei, que eu peguei minhas coisas, levantei e fui embora quando eu vi que começaram a separar o coro, e eu fazia coro, o coro era a parte, né? Você tinha aula e se você quisesse fazer o coro. E aula teórica que era obrigatória, eu odiava, faltava em todas, sempre detestei. Partitura. Não, eu falo no meio. Eu sempre odiei. Chegou no coro, ele começou a distribuir as partituras para as pessoas, falou assim, soprano, e eu olhando assim. Pegou uma menina, tinha uma menina de 9 anos. Você pode ficar nos baixos, nos barítonos. Eu falei, como é que é? A menina vai ficar nos baixos, cantando linha de baixo? Do jeito que eu tava, juro, eu não tenho problema nenhum de falar isso, de fazer isso. Catei minhas coisas e fui embora. Eu falei assim, isso aqui não é pra mim, não. É, até porque criança não chega nem ter classificação vocal. É voz branca que chama, assim. É. Sabe? É agudo, faz belting, às vezes faz belting. É que, tipo, se você colocar um monte de criança cantando todo mundo junto, parece que todo mundo tem a mesma voz. É impressionante. Mesmo timbre pra tudo. Né? Então, assim, eu peguei minhas coisas e saí. Eu falei assim, eu não vou ficar mais aqui. E depois me ligaram, vai, não sai não. Eu falei assim, não vou. Em outras escolas que eu entrei também é a mesma coisa. Tipo assim, você quer dar aula porque você é o dono do lugar, eu entendo. Mas, tipo assim, vamos se atualizar pelo menos de alguma coisa. Que pra mim, voz de peito e voz de cabeça hoje em dia não tem nem sentido usar. E falar voz de máscara é mais fácil de entender. Mas você confunde muito, você só tem dúvida. Só gera dúvida nas pessoas. Joga lá. Dr. Hirano é um japonês fonoaudiólogo. Ele fez uma tabela de musculatura. TA é tireoaritenoide, que é a voz falada. Janeiro, fevereiro. CT, cricotireoide, é o músculo alongador. Janeiro, fevereiro, que seria a voz de cabeça. Dentro desse músculo, quando ele tá equilibrado, janeiro, fevereiro, é o belting. É a voz do Google. É a voz do locutor, é a voz do meio, entendeu? O pessoal não... Então é mais fácil. Use seu registro denso agora e faz um fry.
pessoa vai fazer. Usa sua voz de cabeça agora e coloca ela mais soproso. Aí você faz um falsete, por exemplo. Tem que ter essa... Eu acho, né? Não sei se eu sou muito chato nesse sentido, mas é porque eu sou assim. Tem que ter essa linguagem. E aluno meu que vem fazer aula comigo e eu preparo pra qualquer coisa, seja pra apresentar uma única apresentação ou fazer aula, é dois. Você vai procurar fisiologia. Quando eu fazia musical, no musical, quem já era aluno meu e tava no elenco, desce laringe, cobre, levanta o palato, faça a cobertura. Não faça de peito, faça de belting. E fazia. Caramba. Acontecia na aula do Thiago. Sim. Do professor. Acontecia O professor Thiago é capacitado na técnica do maestro, que é uma técnica que eu venho, e eu falava, não consigo fazer porque meu speaking não tá aduzindo. O pessoal, o que é speaking? O que não tá aduzindo? Ah, você faça de belting, não faça falsete de Garcia. Tem que ter essa linguagem porque é mais rápido. Fica mais rápido pro aluno e pro professor. Sim, entendeu? Com certeza. Vai ter gente que vai ter dificuldade, nem todo mundo vai procurar saber, mas funciona. Eu garanto que funciona. Se você tiver algo para falar pros seus alunos, ou até mesmo pros seus futuros alunos, o que você diria? Tipo, sei lá, uma dica, um conselho, assim... Que eu falo pra todo mundo, eu falo pra mim mesmo também. Estudar. Estudo. Cuidar da cabeça, da ansiedade, e as pessoas estão muito imediatistas. Eu também sou um pouco assim. Eu me coloco muito nesse lugar também, porque eu também sou aluno, eu estudo até hoje. Tudo que eu faço eu aplico porque eu tenho minha bagagem de conhecimento e busco saber mais coisa. Se eu não sei o que é um speech level singing, minha professora que eu tenho, Laura, o que é isso? Ah, isso aqui é a mesma coisa que isso. Então, ok. E procurar saber sempre questionar. Então, ter calma, no sentido de... Você vai estudar canto? É um trabalho. Eu tô há 9 anos nisso. E ainda não canto como eu gostaria de cantar, como eu idealizei, sabe? Minha parte performática não é como é a minha parte de pedagogia. São coisas muito distintas, sabe? E, como eu falei, a Cláudia Raia tem 62 anos. A Cláudia Raia vai lá e faz aula até hoje. Sabe? Então, procurar estudar, procurar saber e ter calma. E respeitar seu processo, né? Porque se você faz isso hoje em dia, se você canta, se você chegou até onde você chegou, foi por conta do seu processo, respeitar ele. Então, acho que estudar pra mim é o primordial. Tudo. Caramba, mano. É que eu também sou bem preguiçoso. Mas mas tem que estudar. Entendeu? Tá, amigo, você não me aguenta, né? Não, a fala tava bonita. Tava. Tipo, nossa, não, mas eu não sei. Aí você, tipo, eu mando real. Eu também sou muito preguiçoso. Assim como eu sou professor, eu também sou aluno. Assim como eu sei que você não vai estudar o que eu te passei pra vir na semana que vem, eu faço a mesma coisa. Não, eu estudo. Você sabe que eu estudo. Sim, mas você entendeu, né? Tipo, eu entendi. Não sei, não. Aí o professor começa a ouvir e fala assim, você não estudou bosta nenhuma, né, mano? E você... Não fala, né? Eu não falava, não. Não, porque você não tá conseguindo. Ai, não sei o que tá acontecendo hoje, não. Porque você estudou? Não estudou. Entendeu? O cérebro, ele acostuma tudo que você for fazer. Tudo que você condicionar ele a repetir a mesma coisa 15 vezes, na hora que for fazer, ele vai fazer automático. É isso, Bi. Ai, caramba. Bom, gente, estamos chegando nos nossos momentos finais, mas você que é aluno, vai estudar. Não seja preguiçoso. Não, já vai preparado que eu sou chato. E é isso, queria agradecer a sua presença, né? Com certeza, de ter Obrigado aceitado você por ter me chamado. Nosso convite, né? Porque você tem uma presença totalmente maravilhosa e um conhecimento muito, muito amplo, assim. E é muito bom poder dividir isso daí com outras pessoas também. Obrigado você pela oportunidade, adorei estar aqui. Obrigado ao pessoal da produção aqui também. E eu acho que é isso, procurar estudar todo mundo, e todo mundo consegue fazer música, todo mundo consegue cantar, é pra todo mundo. Só ter paciência mesmo. É isso. Então é sobre isso. Arrasou. Então vamos ficando por aqui com mais um PadaCast, que é um programa dedicado para dar voz ao artista. E se por acaso você se interessou por canto e quer saber um pouquinho mais, depois eu vou deixar assim na descrição o contato do nosso querido professor, né, para vocês poderem entrar em contato. E é isso.